o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, abril é o mês da literatura infantil. Então a gente vai bater um papo com a Leia, que, olha, escreveu mais de 80 obras, é escritora, tá aqui com a gente no quadro De Olho na Educação, tudo bom? Oi, tudo bem? Que prazer estar por aqui com vocês, falando sobre o que eu mais amo, que é literatura infantil. Eu tava dando uma lida na sua história, Leia. Você desde pequenininha, não é? Você que nasceu no Paraná já se interessava por literatura infantil. Conta pra gente um pouquinho da sua história, então. Vamos lá. Então, eu gosto de contar histórias porque quando eu era bem pequena, o meu pai me contava histórias. Nos Olha dias só. em que chovia, ele não ia trabalhar no trator, como eu digo para as crianças, né? Agricultor, então estava sempre na roça. Nos dias em que chovia, ele não ia trabalhar no trator. Aí ele ficava em casa. Eu olhava para ele e dizia: pai, conta uma história. E ele contava. A gente sentava bem pertinho do fogão a lenha, porque não tinha fogão a gás, não tinha cooktop, essas coisas. Não tinha no meu tempo, né? Não. E ali ele ficava contando as histórias que ele trazia na cabeça e no coração. Por quê? Porque a gente não tinha livros lá em casa, né? Não tinha. Então ele contava as histórias que ele sabia, umas ele criava, outras ele tinha ouvido da mãe dele, ouvido na escola, enfim. E aí foi assim meu primeiro contato com a literatura, a partir da oralidade, do folclore, dos contos tradicionais. Depois, na escola, é que eu conheci a biblioteca. No primeiro dia de aula, você não vai acreditar. A professora olhou para nós, para minha turma, assim, depois do recreio, eu lembro perfeitamente, eu tinha 6 anos. Ela olhou e disse assim: agora eu vou levar vocês para conhecer um lugar muito legal que tem aqui na história. É o lugar onde as histórias dormem. Aí eu, pense, eu assim, como assim as histórias dormem aqui na escola? E ela nos levou para conhecer o que, claro, todo mundo que está aí está pensando que é o mesmo que eu estou pensando? A A biblioteca. biblioteca. Exatamente, a biblioteca. E eu cheguei na biblioteca, tu não vai acreditar, eu não conseguia me mexer. Ela disse: podem ir lá pegar um livro daquela estante amarela. E eu não conseguia me mexer. Aí ela pegou um livro para mim. E o primeiro livro, então, que eu tive assim nas mãos foi o livro Charalina. Essa foi a primeira história, então, que eu realmente peguei em mãos. E depois me tornei uma grande leitora e agora eu gosto de contar histórias dos outros e também as minhas. Meu, sensacional. A Leia conta a história dela, não é? Como se a gente estivesse lendo um livro, né? Muito bacana. Adorei, realmente sensacional. Aliás, eu particularmente adoro ler. Eu sempre, antes de dormir, eu leio. Tenho mais ou menos uma meta de ler um livro a cada 10 dias, mais ou menos. Eu acho muito bacana isso, né, Leia? É muito bom e importante porque ele nos mantém, eu digo que o cérebro se mantém ligado, né? Não tenha dúvida. Então, quando eu vou fazer o bate-papo com os leitores, eu vou muito a escolas, muito, muito, muito. Todos os dias eu estou em lugares diferentes, assim, municípios, né? Amanhã eu tenho 4 escolas para visitar, Olha 2 de só. manhã e 2 de tarde, tá? E no bate-papo eles perguntam, né, de onde vem a inspiração? E eu digo que a inspiração não é um raio que cai na cabeça da gente, que você fica paradinho esperando que a coisa aconteça, né? Que a inspiração, ela é a mistura daquilo que eu conheço quanto pessoa, da minha cultura, do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, das leituras que eu faço, e aí, de repente, essas visitas que eu vou todos os dias nas escolas, alguém fala uma coisinha e da ideia. Então, quanto mais nós soubermos, mais nós teremos ideias, mais as chances da inspiração acontecer. Não, e eu vi que você falou que seu pai, não é, contava histórias para você e tudo mais. Eu tenho um filho pequeno, é o Francisco Novaes Aranha, não é? Que tem 1 aninho e 7 meses. E um dia eu vou mostrar esse programa para ele, esse quadro De Olho na Educação, e eu vou incentivar super a leitura. Então, assim, uma dúvida aqui, uma dúvida particular, mas que vai servir para muita gente que está assistindo, é claro, a gente. Com quantos anos a gente deve começar a incentivar a leitura dos filhos ou a contar historinha para os filhos, enfim? Da barriga. Na barriga. Na barriga. Quando está na barriga, pode contar história, pode pôr música. Não deu para fazer na barriga?
Olha Faz só. antes de dormir, quando são bebês, tem histórias curtinhas, musiquinhas de ninar, sabe? E só as cantigas, né? O lá, lá, lá. Por quê? Eu vou te explicar qual é o motivo que todo teórico fala, né? Que contar histórias antes de dormir é importante para a criança. Bom, o primeiro motivo é porque é uma forma de ficar pertinho. Geralmente os pais passam o dia inteiro fora, né? Aí chega de noite é a forma de ficar pertinho. E o segundo motivo, né, que esse ficar pertinho transforma em afeto, ele gera neurotransmissores, tanto nas crianças quanto nos adultos. Por quê? Porque é um momento muito de afeto. A história, ela desperta emoção. O ficar junto, ele traz a emoção. E esse gerar neurotransmissores faz com que as crianças durmam melhor, né? E os adultos também, porque a gente fica mais tranquilo, a gente se acalma, né? Então, esse é um dos motivos de a importância de se ler e contar histórias antes de dormir. Olha só que dica super importante, não é? Porque tem muitos pais que sofrem muito aí, que os filhos acordam de madrugada e tudo mais, de repente, né? Essa pode ser uma dica bem bacana. Me fala uma coisa. Pois não. Só para complementar Tá o que bom. você falou ali, né? Então fica assim reforçando a dica de contar a história antes de dormir para gerar esses neurotransmissores. Então, crianças que têm dificuldade de sono, ou que sonham muito, ou que são agitadas, as histórias precisam ser um pouco mais tranquilas, né? De preferência, não muito de aventura. Por quê? Porque assim, ó, nós hoje, quanto adultos, a gente se entrega à literatura, se entrega à leitura, mas a gente sabe que há uma diferença entre a nossa realidade e a realidade do livro, né? O nosso cérebro não identifica ele. Para ele, tudo é real. O cérebro não identifica passado, presente e futuro, o que é real e o que não é real. Você está lendo, as emoções estão sendo geradas. Tá? E isso, para a criança, mais intenso é. Então, uma história que gere muita agitação vai deixar ela mais agitada, né? Uma criança que já tem medo de ficar sozinha, eu não posso contar a história da Chapeuzinho Vermelho antes de dormir. Por mais que se resolva no final, sabe? Não é ali o momento de contar essa história. É o momento de contar essa história, é um momento de dia, que tá tudo certo, e que daí resolve, acabou. Né? Mas não na hora de dormir. Na hora de dormir, as histórias precisam ser de acordo com, né, aquilo que está sendo necessário ali. Isso não é utilizar a literatura, né? Porque muita gente, não é pedagogismo, não, isso é inteligência emocional. É diferente. Sem dúvida. Não é, Boa, boa. né? Oléia, o dia 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil. Já já a gente vai falar sobre o dia 18, né? Que a gente vai falar de Monteiro Lobato também e tudo mais. Mas antes gostaria de você falasse sobre a importância dessa data do dia 2. Hans Christian Andersen, né, o pai da literatura infanto-juvenil no mundo, é isso que ele é considerado. Muitos contos ele escreveu numa época que pouco se falava, né, em criança, em histórias para crianças. As histórias sempre foram feitas para adulto, nunca para criança. Os contos clássicos que nós conhecemos, dos contos de fadas, eles nunca foram histórias para criança. Sempre foram histórias para adulto. Por quê? Porque a criança era um ser em desenvolvimento, era como se fosse um mini adulto que, se sobrevivesse, né, ia chegar à vida adulta. Então, nunca houve um interesse em histórias para criança, coisas para criança. Não, tá ali. Tanto é que era separado da família, principalmente das classes mais abastadas. Os meninos só podiam aprender a ler, as meninas não aprendiam. E eles eram ensinados por preceptores, geralmente padres, né, pessoas religiosas, freis que moravam e ensinavam. Com o advento da Revolução Industrial, começou então a surgir as questões, bom, peraí, se a gente está gerando produto, criança também consome. Então começaram a surgir as coisas para a criança, entre eles a escola e a literatura. Só que ela era muito pedagógica, era só para o ensino, as histórias eram feitas para o ensino. E então o Hans Christian Andersen é que mudou isso, que realmente fez histórias onde há personagens metafóricos, né? E esses personagens do reino animal, né, dos brinquedos, enfim, de várias histórias, ele faz com que as crianças se projetem, né? Vivam a aventura daquele personagem, vivam a história daquele personagem e o seu interior seja edificado a partir das emoções vividas enquanto se ouve uma história.
Então, ele foi o primeiro. Bacana, bacana. E dia 18 é o Dia Nacional do Livro Infantil, não é? Como o Monteiro Lobato ainda influencia nas obras infantis? Ai, deixa eu te dizer que eu sou uma leitora de Monteiro Lobato. Eu, quando criança, na biblioteca, eu sempre pegava os livros. E sabe o que mais me encantava? Essa, essa destreza que ele tinha em brincar com os personagens clássicos que vinham para o sítio do Pica-Pau Amarelo e também perambulavam em diferentes histórias, diferentes livros que ele escrevia, né? E isso me fascinava, porque de repente tu estava lendo um outro livro e aparecia aquele personagem de novo. E é exatamente isso que eu faço nas minhas histórias hoje. Eu tenho vários personagens e tenho personagens assim que perambulam, né? Que tem um livro, por exemplo, que é o Homero, que é o nome do cachorro. E o nome do cachorro é esse porque o Homero foi um grande contador de histórias da antiguidade. Então eu dei o nome do cachorro. E o Homero, ele tem uma história só dele. Depois eu coloquei ele numa outra história, que ele é o cachorro da Bibi, que já era uma personagem que eu tinha. E volta e meia ele aparece em alguma história, né? É o Homero. Então, ele está sempre no quarto da menina do cabelo roxo, né? Que faz parte da coleção, este livro, que é o Quando uma História Acorda, que é o lançamento. Nós Então, vamos ele falar também, sobre ele. ele também está aqui. E aí é isso que eu procuro fazer, porque o Monteiro Lobato sempre me influenciou no sentido de que ele me construiu quanto pessoa, né, quanto a paixão que eu tenho pelos personagens, né, pelos clássicos, porque, claro, eu li Monteiro Lobato até 4º ano, no 5º eu já lia todos os clássicos da literatura mundial, né, os juvenis, depois os adultos, enfim, a gente vai ampliando o nosso conhecimento de acordo com os nossos anseios e desejos. E hoje, como eu escrevo para criança, eu trago a eles, então, os personagens brincando na coleção das histórias que eu escrevo. Né? Então, eu tenho várias coleções, cada um tem um jeitinho. Bom, Léa Cassol, a gente vai falar sobre o seu livro, né? Antes, eu só quero fazer uma perguntinha para você, porque certamente quem está assistindo a gente vai estar perguntando. Hoje em dia, não tem como a gente fugir disso, o celular, a tecnologia invadiu aí o planeta, né? Bom, como as crianças ainda se interessam por literatura infantil? É na mesma proporção? Não é? O que você pode falar sobre isso, esse assunto importante? Hoje eu percebo que a literatura infantil, o lugar dela ficou muito restrito à escola, exceto quando os pais são leitores. Tá? Quando os pais são leitores ou tiveram isso na infância ou trabalham na área da comunicação e sabem a importância da leitura para que você se comunique bem, para que você escreva bem, para que você tenha vocabulário, né, para que você saiba, como diz o Bechara, né, ser poliglota dentro da sua própria língua, saber a quem se dirigir, né? Como eu vou me dirigir nos determinados lugares que eu vou. E a literatura hoje, eu percebo que a escola ficou muito com essa função, ela acontece muito dentro da escola. Nós temos a sorte, e eu diria também a capacidade, enfim, que no Brasil aqui as escolas geralmente elas trabalham por projetos, né, projetos literários, o que é muito bom porque dá uma abertura grande e deixa o professor, mesmo que ele tenha o seu conteúdo programático para cumprir, que ele tenha seus temas, né, que tenha que vencer, ele consegue a partir da literatura que a criança se aproprie disso e que ela seja mais feliz, ressignificando a sala de aula. Né? Então, eu vejo muito isso, assim, ressignificar a educação, a sala de aula, a partir das histórias e dos personagens, dessa ludicidade, né, desse despertar que a literatura proporciona. Em casa, as crianças leem quando os pais são leitores, porque daí geralmente o pai compra, né? Compra, dá, ou tem uma dinda, né, uma madrinha, ou uma avó que era professora, geralmente é isso. Geralmente é isso, assim, esse universo. Hoje, o que eu vejo nas crianças? Quando eles são pequenos, eles gostam de tudo que nós oferecemos. Se você oferecer o celular e o tablet, é o celular e o tablet que ele vai querer. Se você oferecer o livro, é o livro que ele vai querer. Né? Tudo depende de quem está educando. Né? E se eu der um carrinho, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar no chão.
Agora, por quê? Porque ele quer ver como é que cai. É o que eles aprendem inicialmente. Se eu pegar um brinquedo que tem rodas e mostrar como faz, né? Porque o brincar a gente ensina, o ler a gente ensina, o viver a gente ensina. Somos nós que educamos, somos nós que fazemos os nossos filhos. Então, se eu dou um tablet quando ele tem 8 meses, é óbvio que o tablet vai fazer muito mais sentido para ele quando ele ficar adolescente, ou o celular, as tecnologias, do que o livro. Não, faz todo sentido. Bom, pra gente encerrar a nossa entrevista, que olha, o tempo passou voando, o papo tá tão bom, não é? Fala super bem você, que o tempo passou voando, não é? A gente já passou inclusive de 15 minutos aqui, muito legal. Bom, vamos lá. Quando uma história acorda, gostaria que você falasse, mostra o livro pra gente aí, gostaria que você contasse um pouco sobre ele. Então, as crianças perguntam sobre a inspiração, né? Como eu falei antes, não é um raio que cai na cabeça da gente, ela é uma mistura de várias coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? A aprendizagem é o conhecimento que passa pelo coração. E a escrita também é isso, né? Ela precisa me emocionar, ela precisa passar por mim. Mas um livro, as crianças, o que eles fazem? Eles pegam 4 folhas, dobram, né? E dizem, eu estou fazendo um livro. E a primeira coisa que eles fazem é o desenho, escrevem Era Uma Vez na capa, ou põe um título, depois a história, né? Primeiro é o desenho. Porque assim, criança vê o mundo assim. Então, com 5 anos, 6 anos, eles sabem escrever pouco, é assim que eles fazem. E eles têm muita curiosidade para saber como é que se faz o livro. Então, o que a gente fez na Editora Cassol? Nós fizemos, nós juntamos isso da tecnologia da realidade, né, aumentada, junto com a literatura tradicional. Por quê? Eu sei que a gente não pode fugir do hoje, né, do que nós temos, mas eu posso unir os dois. E foi isso que nós fizemos. Então, tem o livro, né, e o livro, cada vez que aparece a tartaruga, que está no livro, se você focar, ela vai ter alguém ali te contando alguma coisa. Pode ser eu, falando como eu escrevi esse livro. Depois vai ter a ilustradora, como é que ela ilustrou, como é que ela fez a menina do cabelo roxo dessa história, porque nós gravamos o nosso passo a passo, né? O meu primeiro rabisco, eu estava na cozinha, né? Eu estava fazendo almoço, aí o primeiro poema que eu escrevi, né? Que, se tu permitir, eu vou falar para vocês aqui como é que foi. O primeiro trechinho ali, eu estava fazendo almoço, eu parei, eu sempre tenho alguma coisa, eu anotando, tomando chimarrão, e eu escrevi. Né? E eu escrevi exatamente isso que está aqui. Ó. Quando uma história acorda dentro do coração, ela sobe até a cabeça e escorrega pela mão. No papel, vira palavra. Outras vezes, ilustração. Ah, mas quando as duas se encontram, né? E aí começa a história do alto, da mais alta estante da prateleira de livros. Os personagens e amigos da menina do cabelo roxo olhavam para ela que estava deitada sobre o tapete do quarto. E aí a história vai acontecendo. Eu vou comprar esse livro para o meu filho. Ele está nas livrarias de todo o Brasil? Ele é adquirido pelo site da Editora Cassol. Então, nós temos isso, www.editoracassol.com. A gente envia para o Brasil inteiro. Outros livros, enfim. Que legal. Muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo, viu, Leia? Eu agradeço, fico à disposição, agradeço aqui o espaço, né? E tenho certeza que foi um momento muito legal, tanto para vocês quanto para mim. É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, eu sou André Aranha, já sabe, né? Tô de olho na educação. Tchau.